prevenção, vida longa, bem-estar, cuidados, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4:04, muito boa tarde para você que acompanha a sintonia da Metrópole FM. Segunda-feira, dia 20 de maio, está no ar o seu Metrópole Saúde, o programa que fala de bem-estar, cuidado, prevenção e qualidade de vida. Seguimos juntos até às 5 da tarde com muita informação. Semana começando e hoje a gente recebe aqui a doutora Paula Dione, ela que é psiquiatra do Núcleo de Sexualidade da Clínica Oliste. E a nossa conversa é sobre os problemas de sexualidade e gênero. Boa tarde, doutora Paula, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cássia, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Boa tarde, ouvintes. Problemas aí que levam tantos tabus, né, doutora? A gente conversa já, porque eu aproveito para convidar você, ouvinte, a participar com a gente dessa conversa e já te lembro os nossos canais de contato. O telefone é o 35055000, tem também o nosso WhatsApp, por onde você pode mandar a sua dúvida. O número é o 981553258 e também o nosso portal metro1.com.br, por onde você manda a sua pergunta e aproveita para ficar bem informado com as principais notícias do dia. Eu e Zé Silva, aqui no comando do áudio, seguimos aguardando a sua participação. Doutora, começando aí pela sexualidade, quais são os problemas sexuais mais comuns entre homens e mulheres? Se a gente for pensar na própria divisão, na própria classificação internacional de doenças, a gente tem os transtornos de sexualidade, principalmente relacionados a questões de gênero, a questões da própria funcionalidade sexual, né, da resposta sexual, e a gente tem as questões ligadas à preferência sexual, que são as parafilias. Então, dentro dos transtornos de preferência, a gente tem toda uma multiplicidade de eventos. Dentro da questão da resposta sexual também, a gente tem muitas possibilidades, algumas mais prevalentes em mulheres, algumas mais prevalentes em homens. Por exemplo, a questão da disfunção sexual, a questão da ausência de desejo ou de um desejo sexual reduzido. A gente tem a questão da dificuldade de chegar ao orgasmo. E nas questões de gênero, a gente tem como a pessoa experimenta essas questões de gênero no seu exercício mesmo da sua sexualidade. Algumas pessoas têm algumas questões ligadas à identificação de gênero ou orientação sexual. E todos esses campos aqui que eu mencionei, a gente pode estar fazendo um trabalho no sentido da orientação, no sentido da identificação de situações ligadas à psiquiatria ou psicologia que estão associadas a esses transtornos. Às vezes a própria prática não demanda, não caracteriza uma patologia, por exemplo, mas às vezes aquilo está relacionado a algum tipo de transtorno, seja do ponto de vista de ansiedade ou de episódios depressivos. E às vezes a própria comorbidade também merece algum tipo de orientação ou tratamento. Então é bastante amplo realmente o nosso trabalho em sexualidade. As disfunções ganharam corpo, ganharam força com a questão psicológica, psiquiátrica, né, doutora? Por quê? Na realidade, a saúde mental como um todo, ela vem ganhando um enfoque maior, ela vem ganhando uma visibilidade maior, porque realmente o impacto disso na vivência do indivíduo é muito grande. Se a gente for pensar, a sexualidade ela é muito importante para você ter uma vivência satisfatória, né? Ela faz parte da questão da qualidade de vida. Então, se a gente passa a dar devida importância para isso, a gente compreende que naturalmente isso ganha relevância. Doutora, no homem, os problemas de disfunção erétil tem como a causa mais comum aí o lado psicológico, emocional ou orgânico, em razão de hormônios ou razões vasculares? Como é que é hoje essa situação? Porque a gente vê que é uma coisa que incomoda muito e que é muito difundida, né? Parece ser um problema comum em determinada fase. Então, como é que sua vivência fica no dia a dia? Está mais ligada à causa emocional? É exatamente o que você falou, depende muito da fase. Quase tudo em medicina vai depender da faixa epidemiológica que você está olhando. Então, se trata de um homem, se trata de uma mulher, qual a faixa etária? A depender desse tipo de determinante é que a gente vai entender qual a maior prevalência de transtornos. Então, se a gente pensa num homem jovem, saudável, que faz atividade física, que trabalha, e ele começa a apresentar uma disfunção erétil, a chance desse indivíduo estar passando por um problema de ordem psíquica é muito maior do que ser um problema vascular, por exemplo, ou um problema hormonal. Já se a gente pega um indivíduo diabético, ou hipertenso, ou que faz um consumo intenso de cigarros, então esse indivíduo tem uma série de fatores de risco para problemas vasculares. Então, nesse indivíduo, eu já realmente tenho que fazer uma investigação clínica muito mais aprofundada do que eu faria para um indivíduo jovem, um indivíduo saudável.
tipo de questão em que vai me determinar como é que eu vou me conduzir. Mas sim, é muito frequente, ainda no indivíduo que tenha fatores de risco vasculares também, é muito frequente a interferência do fator emocional. A gente sabe que a tendência é o indivíduo que tem um evento de disfunção erétil já ficar preocupado de ter uma recorrência daquele evento, já ficar, né, realmente muito apreensivo, muito ansioso. Então a gente sabe que realmente o impacto da questão psicológica é muito grande. Quais são as causas emocionais que podem inibir esse mecanismo da ereção? Na realidade, não só em relação à ereção, né? A gente sabe que o sistema nervoso central, ele meio que controla todo o nosso corpo, então ele vai poder ter interferência nas mais diversas manifestações do nosso corpo. A questão do sistema nervoso central, né? A forma como ele trabalhar vai influenciar em toda a vasculatura. Então, exemplo, o indivíduo às vezes tem uma queda de pressão por conta de questões psicológicas. Então, imagina a força que é, o poder que é você ter um sistema nervoso que ele, por mecanismos ali de feedback, ele consegue fazer seus vasos dilatarem, você ter uma queda de pressão e você passar mal, você desmaiar. Então, dessa mesma forma, ele pode estar influenciando a vasculatura peniana, se for o caso, ou a vasculatura da genitália feminina, e você pode ter uma alteração nessa apresentação orgânica mesmo, clínica, a partir de pensamentos, a partir de sensações, a partir de eventos psíquicos. Então, esse foi um pequeno exemplo, mas uma série de outros mecanismos de feedback que dependem do controle do sistema nervoso central podem ser alterados a partir do que você pensa, a partir de como você está se sentindo, a partir do nível de estresse que você apresenta, né? Você vai ter toda uma mudança hormonal. Certamente o corpo ele vai estar realmente muito ligado a como está funcionando o seu sistema nervoso central. E faz parte do corpo, né? A gente tem até uma tendência a separar sem perceber. E isso é interessante que as pessoas por muito tempo acreditavam que o problema era só orgânico, né? Buscavam um médico por questões hormonais e tal, mas esse lado é muito importante, né? Que é o psicológico. Você pode olhar uma coisa dissociada da outra. Exatamente. Na verdade também, a gente vê muito na prática que as pessoas gostam muito de buscar uma solução milagrosa. Imediata, né? Imediata. Achar uma causa específica. Exatamente. E então, tudo que envolve mente é mais complexo. Mais demorado, mais complexo, vai ter coisas que ela não está muito afim de falar. E, na verdade, se você acredita que você vai resolver tomando um comprimido ou, enfim, fazendo uma reposição hormonal, parece muito mais prático, soa muito mais agradável, né? E as pessoas buscam ajuda logo, doutora, que percebe que alguma coisa não está indo bem, ou tendem a retardar essa procura por questão de inibição, de não querer falar sobre o assunto? Qual é a vivência que a senhora tem desses problemas num núcleo de sexualidade, ou seja, num núcleo que é específico, com estudos e com atendimento para esses problemas? Isso é muito interessante, porque assim, como a gente estava conversando, a saúde mental ela está mais em voga, está mais visível e a gente está trabalhando cada vez mais com a saúde mental. Mas ainda assim a gente sabe que ir ao psiquiatra ainda continua sendo algo de bastante estigma. Fazer terapia, buscar o psicólogo continua tendo bastante estigma, então, em geral, a gente recebe o paciente depois que ele já fez uma certa peregrinação. Já foi ao clínico, ele já foi ao endócrino, ele já perguntou ao vizinho, ele já fez uma receita milagrosa não sei aonde. Então, em geral, depois de algumas tentativas é que a pessoa parte para esse tipo de abordagem. E quando eles procuram ajuda, doutora, digo em relação aos homens, né, que a gente vê muito apelo na televisão, inclusive, né, em clínicas e tal, é por conta de relações mal sucedidas que vão criando nele aquele medo de sempre estar tentando novamente. Isso acaba criando muitas vezes até um trauma, ou por conta de que ele já se esgotou nas outras especialidades, ele já viu que se não tem nenhum problema orgânico é porque ele precisa buscar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. As duas coisas. Existe aquele indivíduo, a gente vê muito relato do indivíduo que assim, realmente ele começa a perceber que a funcionalidade dele está ficando prejudicada. Ele está deixando de buscar relacionamentos, ou ele busca o relacionamento, mas na hora que realmente a coisa iria evoluir para a questão sexual, ele dá um jeito de fugir, inventa uma desculpa. Alguns indivíduos se percebem já disfuncionais mesmo na vida de relação. Então algumas pessoas começam a perceber que não estão como funcionavam antes e resolvem buscar uma ajuda, conversar. Mas também não é infrequente aquilo que a gente estava conversando da peregrinação mesmo. Já foi no clínico, já foi no urologista, já perguntou, já foi no ortomolecular, já tentou tomar não sei o quê. E realmente percebeu que a coisa é de uma outra ordem. E aí realmente buscou o profissional de psiquiatria e de psicologia. Além da disfunção erétil, qual é uma outra disfunção sexual no homem que é comum, doutor, e que esse lado psiquiátrico precisa ser trabalhado, até que haja uma causa orgânica, mas precisa estar trabalhando ali lado a lado? Seria a falta de controle
da ejaculação? Porque isso é uma coisa que me parece também que deve deixar, né? O homem, mas eu imagino que deve deixar a pessoa preocupada, né? E ter atitudes como essa que a senhora falou, de fugir ou de evitar, e aí já se percebendo um problema muito maior na vida, né? Porque ele evita viver aquela situação para não ter que passar pelo aquele prejuízo emocional. Sim, essa coisa da duração da relação sexual insatisfatória, né, que a gente tende a chamar aí de uma forma mais simplificada de ejaculação precoce, é frequente, né, ocorre, e na realidade a gente tem uma série de formas de ajudar do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psíquico. Também é frequente que o indivíduo, né, faça aí dê um atalho e vá tentar resolver isso com o urologista. Às vezes o urologista até consegue, prescrevendo medicação psiquiátrica. Alguns medicamentos realmente vão conseguir retardar essa ejaculação e o indivíduo considera que resolveu o problema. Mas às vezes é preciso ter uma abordagem um pouco mais aprofundada. Às vezes ele vai precisar ainda do acompanhamento psiquiátrico e do acompanhamento psicológico. Mas agora que você me fez a pergunta, eu lembrei de uma coisa muito interessante, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da compulsão sexual e compulsão por pornografia principalmente. A gente tem visto muito em consultório aumentar a vinda de indivíduos relatando mesmo uma incapacidade de controlar o consumo de pornografia. Isso é muito interessante, porque, na verdade, hoje a forma como o indivíduo consegue ter acesso a essa pornografia mudou bastante, né? Com a internet. Por conta da internet. A internet se tornou coisa ilimitada. Na palma da mão. Na palma da mão. Qualquer ambiente o indivíduo pode acessar. Não tem necessariamente uma restrição de duração. O próprio conteúdo mudou muito, né? Diferente, imagina um conteúdo de pornografia de uma revista para um conteúdo de pornografia de vídeo de internet. Então mudou totalmente o perfil. E a gente tem visto que realmente a tendência é o indivíduo migrar o padrão de consumo dele de pornografia, se ele não ficar relativamente atento. Então isso tem sido uma constante, tem sido uma recorrente. Os indivíduos buscarem ajuda por conta do consumo de pornografia está começando a trazer problemas no trabalho, na relação com a esposa, ou no conseguir uma parceira. Então isso é bem interessante. Um outro problema é que damos conta aí de que um problema de dias atuais, né? Ligados aí à tecnologia, à evolução da tecnologia. Exatamente. Olha, gente, eu tô aqui conversando com a doutora Paula Dione, ela que é psiquiatra do Núcleo de Sexualidade da Clínica Oli. A nossa conversa é sobre os problemas de sexualidade e gênero. Se você tem aí alguma curiosidade, faça contato com a gente. O telefone é o 35055000. O WhatsApp é o 981553258 e tem também o nosso site metro1.com.br, por onde você manda a sua dúvida e ainda aproveita para ficar bem informado. Doutora, a gente falou aí dos homens, mas nas mulheres, quais são as disfunções ou problemas sexuais ligados aí ao psicológico que mais afetam aí o universo feminino? Quando a gente pega os estudos, a gente pega as estatísticas, a gente tem uma incidência maior do desejo sexual hipoativo. Então seriam mulheres que teriam uma libido reduzida, ou, às vezes são mulheres que têm parceiro, mas que realmente não demonstram muito interesse na prática sexual, tem uma prática sem muita satisfação, sem muita busca, sem muito retorno. Então, infelizmente, essa é a patologia que a gente vê uma prevalência maior. O que causa isso? O que está por trás disso, né? Será que tem a ver com questões sociais? Será que tem a ver com questões culturais? Será que são questões hormonais mesmo, da diferença do homem para a mulher? Enfim, é justamente esse tipo de debate que a gente tem, porque na realidade não existe uma receita de bolo, né? A gente não vai ter uma resposta que vai esclarecer totalmente para todos os casos. A gente vai atender aquela pessoa e entender, naquele caso, naquela pessoa, o que está associado a esse tipo de manifestação. Como é que foi a criação dessa pessoa? Como é que é a vivência sexual dessa pessoa? O que ela tem ali de bagagem, para a gente ver como é que a gente consegue auxiliar ela da melhor forma. Mas esse é o transtorno mais prevalente. Agora, falando aí da criação, doutora, nos casos, né, em que já se investigou hormônios, enfim, as causas orgânicas, e se detecta que o psicológico é o que é mais forte, precisa ser tratado. A criação entra aí, de que forma? As pessoas que apresentam isso costumam ter tido uma criação mais, como é que eu posso dizer, mais castradora, ou seja, os pais não falavam muito sobre sexo em casa, ou eram pessoas que tiveram uma educação foram muito reprimidas na infância. Existe essa relação da educação em casa, ou da falta de conversa sobre sexualidade, e esses problemas surgirem mais tarde na vida adulta? Sim, existe essa relação. É importante a gente frisar que não é determinante. Algumas pessoas, mesmo vindo desse tipo de vivência, elas podem encontrar soluções, podem
enfim, dar uma solução dentro do seu repertório, dentro da sua vivência. Mas sim, existe associação. A gente sabe que quanto menos informação a gente tem, quanto menos autonomia a pessoa tem em relação a como ela conduz a vida dela, como ela conduz a vivência sexual dela, a tendência é que ela realmente venha a manifestar algum tipo de transtorno nessa esfera. Agora, as mulheres, doutora, são diferentes dos homens? Elas procuram logo ajuda ou não? Pelo fato delas poderem fingir o orgasmo, enfim, elas conseguem conviver com aquela situação e se acostumar àquela situação por muito tempo de vida, até que elas se percebam prejudicadas naquela relação ou na vida, ou não? Elas procuram de imediato. Tem mais abertura para falar, por exemplo, com o ginecologista, esse ginecologista encaminhar essa mulher para uma ajuda aí psiquiátrica, psicológica, enfim. Isso passa exatamente pelo que você acabou de falar, que é a questão da percepção. Isso vai depender muito da percepção que aquela mulher tem do quão importante a vivência sexual é na vida dela. Então, algumas pessoas vão trazer a questão da vivência sexual, do orgasmo, enfim, ou de uma vivência sexual satisfatória como algo de menor importância na sua vida. Então, alguém pode trazer, por exemplo, olha, eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, trabalho, levo minha vida, e não trazer isso como uma demanda de primeira importância, de segunda importância. Então, essa pessoa, mesmo tendo acesso ao ginecologista com certa frequência, frequentando o médico com uma certa frequência, às vezes frequentando até o próprio psiquiatra, às vezes essa pessoa não traz essa informação como se fosse algo relevante. Já aconteceu diversas vezes de eu perguntar, sim, mas como é que está a sua vida? E aí a pessoa trazer, realmente, já tem algum tempo que eu não tenho relação com meu marido, não estou afim e tal. Mas a pessoa, mesmo frequentando o ambulatório de psiquiatria, não trazia aquela demanda porque ela achava que não ia ser importante. Não era importante para ela, ou ela achava que o médico não ia valorizar, que eu não ia querer saber essa informação. Então, às vezes, essa informação, por incrível que pareça, fica relegada a segundo plano. Outras pessoas não. Outras pessoas realmente trazem aquilo ali como uma coisa de primeira importância. Olha, eu não funcionava assim, passei a ter um problema toda essa forma, não quero ser assim, eu gostaria de mudar, gostaria de melhorar. E aí sim, isso é colocado em pauta e aí a gente pode ajudar de uma forma melhor. Nesses casos aí, doutora, você falou aí que a pessoa não coloca como uma prioridade, né? E que o profissional consegue tirar isso do paciente. Não seria ainda por conta dessa crença de que está muito ligado ao orgânico e não que questões emocionais possam interferir na qualidade sexual da vida da pessoa? Possível, mas na verdade a gente tende a achar que é mais uma questão de prioridade de vida mesmo, por conta até de alguns estudos que a gente tem em psiquiatria. A doutora Carmita Ábido, que é uma das maiores pesquisadoras na área de sexualidade em psiquiatria, ela fez um estudo bem interessante, brasileiro, uma das poucas estatísticas brasileiras que a gente tem. Ela visitou o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, ela visitou algumas das principais capitais brasileiras, e ela entrevistou justamente nesse sentido, né? Questionou nesse sentido. Que importância as pessoas davam para a questão sexual nas suas vidas, se era prioridade, se não era. E ela viu que, assim, muita gente não traz isso como prioridade. Trazem como importante, mas lá para o terceiro, quarto lugar, tendo outras demandas, de repente trabalho, família, etc., passando à frente disso. Então, a gente visualizando isso daí, a gente consegue compreender que nem sempre a pessoa traz espontaneamente. A menos que exista realmente algo bastante incomodativo, bastante disfuncional, para a gente estar realmente conseguindo auxiliar essa pessoa na resolução dessa questão. Um ouvinte aqui, ele não se identificou, mas mandou uma mensagem querendo saber se assistir filme porneurótico pode ser considerado, ele tem uma tendência a ver esses filmes, pode ser considerado uma disfunção sexual. Toda disfunção, ela vai... aqui 24 horas, como se ele visse... Assistir o filme 24 horas? Assistindo filmes 24 horas desses filmes de... porneuróticos. Isso, porneuróticos. Toda disfunção, ela vai ser caracterizada a partir do sofrimento que ela traz para o indivíduo ou para terceiros. Então, se o indivíduo assiste filmes porneuróticos 24 horas por dia, é de se supor que ele está perdendo um tempo que ele poderia estar dedicando a outras atividades. É até engraçado que isso tem até a ver com o que a gente acabou de falar, né? Quais as prioridades de vida que você tem? Então, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero tal. Eu também quero ter uma qualidade de vida sexual. Então, dentro do seu balanço individual, você determina quantas horas você dedica para cada atividade. E a ideia é que a gente tenha uma vida relativamente equilibrada. Então, se o indivíduo está tendo um consumo de pornografia que extrapola a quantidade de tempo que ele próprio consideraria, né, e que em sociedade a gente consideraria que seria o aceitável, entre aspas, isso começa a caracterizar uma disfunção. Então, se ele está deixando de ter tempo com outras pessoas, se ele está deixando de trabalhar, ou se ele está perdendo horas de sono, se ele está começando realmente a consumir a vida dele por conta dessa questão da pornografia, aí vai caracterizar uma disfunção.
O simples número aí do 24 horas por dia ficou meio difícil da gente determinar, mas deu uma impressão de que algo... Ele acha que ele quis dar uma referência de que ele acha que é exagero. Que é além da conta, exatamente. Então, se ele próprio tem uma percepção de que é além da conta, vale a pena estar conversando com um profissional para a gente caracterizar isso melhor. Um outro ouvinte aqui também não se identifica, doutora. Um ouvinte, ele pergunta o seguinte: boa tarde, doutora. Tomo remédio para depressão. Isso diminui meu desejo sexual? Acho que ele já traz uma patologia, né? Sim. Psicológica ou psiquiátrica. Então, isso aí pode interferir, doutora? Isso é muito interessante, né? A gente fica naquela situação ali de quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Às vezes o próprio transtorno de base, né? Seja uma ansiedade, seja uma depressão, às vezes ele pode ter uma alteração de libido secundária a esse transtorno de base. Mas o fato é que, assim, infelizmente, uma grande gama de antidepressivos levam a prejuízo na libido. Então, vale muito a pena conversar com o profissional que está prescrevendo para tentar ver se é possível modificar para alguma medicação que não tenha esse impacto. Porque aí a gente vai tirar a dúvida. Era da medicação? Era do transtorno? É alguma terceira coisa? É alguma vivência da pessoa que está influenciando? Mas a gente, infelizmente, que seja por conta de determinadas classes de antidepressivo. Hoje, cada vez mais, a gente tem estudos com moléculas novas que possibilitam que a gente não tenha esse tipo de prejuízo na esfera sexual para o indivíduo ter uma qualidade de vida melhor. Geralmente o tratamento com antidepressivo não é rápido, então imagina um indivíduo passar ali meses, anos com a qualidade sexual prejudicada, né? Então é muito interessante que, se possível, seja feita uma substituição para um outro tipo de molécula que ele não tenha esse prejuízo. O mesmo acontece com a ansiedade, doutor? Os ansiolíticos também têm essa característica? Isso é interessante. O transtorno de ansiedade, de uma maneira geral, ele é tratado com antidepressivos. Isso é até uma confusão comum. Às vezes a gente prescreve lá um antidepressivo, o cara chega na farmácia, mas eu não tenho depressão. A ansiedade é tratada com antidepressivo também. Então a gente entra na mesma questão que a gente conversou antes. O ansiolítico, né, grosso modo, ele é usado para situações mais imediatas. A duração do efeito do ansiolítico é menor. Então, em geral, ele corrige uma crise, ele corrige um momento ali que o indivíduo não está dormindo bem, etc. Mas ele não faz o tratamento de longo prazo da ansiedade. Então isso tem que ser conversado, realmente tem que ser bem orientado com alguém que realmente entenda ali de farmacologia para poder te orientar direitinho. O Alexandro Gomes passa por aqui, diz: saudações, doutora. Ele disse que está estressado e com problemas financeiros e acabou ficando com a vida sexual comprometida com a esposa. O que ele deve fazer? Saudações, Alexandre. O primeiro que se deu aí, né? Interessante. Veja bem, é justamente isso, né? Você vai ter que encontrar mecanismos para estar lidando com esse estresse, administrando melhor esse estresse. Muitas vezes o profissional te ajuda a identificar o que está acontecendo, né? Quais os pontos ali chave, quais os pontos gatilhos desse estresse. Às vezes identifica soluções que o indivíduo sozinho não consegue identificar. Então, costuma ser muito útil a questão da psicoterapia no sentido de identificar as questões-chave, encontrar soluções, ver formas de amenizar o problema. Porque, mais uma vez, não vai ser possível a gente manter um nível desse estresse a longo prazo, um prejuízo dessa magnitude a longo prazo, né? Como os pacientes até falam no consultório, né? Isso acaba casamento. Então, não vamos deixar acabar casamento, não vamos deixar a gente ter um sofrimento realmente muito prolongado. Vamos tentar buscar uma ajuda profissional e encontrar soluções. Olha, a nossa conversa hoje aqui é sobre os problemas de sexualidade na neurologia. Quem está com a gente é a doutora Paula Dione, ela é psiquiatra do Núcleo de Sexualidade da Clínica Olist. A gente vai dar uma pausa rapidinha para ver como é que está o movimento nas principais ruas e avenidas. Obrigada, Catarina. Pois é, doutora, a gente falou aí, né? Um ouvinte, ele se identificou, mas a maioria não se identifica. E olha, gente, não precisa se identificar. Pode mandar mensagem anônima pelo WhatsApp, pode ligar também ou pelo nosso Metro 1. Ainda é aquela questão do tabu, né, doutora? Das pessoas ficarem inibidas em tratar do assunto. Realmente é um tema que a gente ainda não tem tanta naturalidade em tratar, né? Mas à medida que a gente traz mais informação, que a gente conversa, essa tendência é que isso melhore. Mas pensando nesse cuidado, na clínica a gente tem justamente um atendimento diferenciado para esse tipo de questão. A gente vai ver que na própria URA de transmissão, né, de para onde, direcionamento do paciente, a gente vai ter todo um cuidado, até pelas questões de gênero serem muito específicas. Então a gente tem todo um treinamento em relação ao nome social, etc, etc. Tudo isso a gente procura dar uma atenção para que realmente a pessoa fique bem confortável, bem preservada no seu atendimento. Tem uma ouvinte aqui, ela não se identifica, diz que é casada há 20 anos, mas adora ficar olhando vídeo pornô, que sente muito prazer com isso. Se isso é normal ou é uma disfunção?
Volta para o que a gente estava falando com o outro ouvinte. A questão da disfunção, ela vai entrar se houver sofrimento e prejuízo. Então, algumas práticas são consideradas, entre aspas, inocentes. Então, se ele tem vivido em uma prática que traz prazer a ele, não prejudica ninguém, não prejudica ele próprio, seja porque, né, não é uma prática imoral ou ilegal, não tem nenhum tipo de repercussão para terceiros, então isso não necessariamente isso não caracteriza uma disfunção. O que está me chamando a atenção é que parece que o ato talvez não seja algo que esteja bem resolvido para ela ou talvez para o marido. Então acho que isso é que está chamando a atenção, né? Existe diálogo entre esse casal? Como é que ela própria se posiciona em relação às questões sexuais dela, né? Porque ela condena essa prática ou ela acha que é uma prática aceitável? Parece que isso que não está muito claro. Mas em relação à patologia, volto a dizer, né? Teria que caracterizar um sofrimento para a gente considerar passíveis de tratamento farmacológico, por exemplo. Mas é interessante esse tipo de discussão, né? Por que isso causa desconforto? Por que isso foi? Por que levantou-se essa bola de se isso é normal ou não? Parece que existe algo aí que não está muito bem esclarecido, algo que não está muito bem resolvido entre o casal. Conversa aí muito esclarecedora sobre os problemas de sexualidade e gênero aqui com a doutora Paula Dione, que é psiquiatra do Núcleo de Sexualidade da Olist. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta, não sai daí. Estamos a apresentar o Metro 1, a rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, um programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h38, estamos de volta com Metrópole Saúde. Hoje recebendo aqui a doutora Paula Dione, que é psiquiatra da Clínica Olist. A nossa conversa é sobre os problemas de sexualidade e gênero. Doutora, as perguntas não param de chegar, principalmente depois que a gente disse que podia ser anônimo, não precisava se identificar. As pessoas aqui estão bem acordadas e perguntam. Uma mulher não se identifica e diz: boa tarde, doutora, tenho 36 anos de casada e há 15 anos só tenho vontade de ter relação com meu marido e prazer depois que assisto filme pornô. E isso está me preocupando muito. Já seria um caso clínico esse, doutora? É diferente daqueles dois que a gente passou antes? Chama atenção nesse caso a questão de que ela fala que só consegue ter relação a partir desse tipo de estímulo. E que se preocupa também, né? Que se preocupa. Então a gente vê que existe um sofrimento, existe uma restrição de repertório, né? Só poder fazer dessa forma, dessa regra. Então isso daí já realmente demanda um atendimento especializado, demanda uma escuta, como é que isso começou, né? Isso se propagou aí durante tantos anos. Então vai ser necessário realmente uma escuta especializada para a gente ver como a gente pode ajudar esse casal. Se é o desejo dela ampliar o repertório, né, no sentido de deixar de precisar necessariamente do filme por conseguir ter a relação, então é importante a gente estar realmente com ajuda profissional para a gente conseguir encontrar uma solução. Tem um outro ouvinte aqui, doutor Anônimo, ele diz que tem mais de 8 meses que perdeu o desejo sexual, quase que totalmente. E ele não sabe se é depressão ou se seria um problema de reposição hormonal, e que isso está influenciando muito no casamento dele. A gente volta para aquilo que a gente estava conversando. Eu preciso saber quem é esse indivíduo, quantos anos ele tem, qual o contexto dele em termos de saúde, se houve algum fator ali, algum divisor de águas, alguma coisa que a partir daquele marco foi que mudou o perfil dele de resposta sexual. Então realmente só em consultório para a gente conseguir esclarecer melhor. Agora, doutora, tem um outro ouvinte aqui que inclusive levanta uma questão que é muito recorrente, né? Nesses casos aí psiquiátricos e tal, psicológicos, que é a questão da masturbação. Ele fala: boa tarde, porque algumas pessoas dizem dificuldade de parar com o hábito da masturbação. E como parar? Parece que é uma pergunta dele. Mas é uma curiosidade também, né? Que as pessoas dizem que tem essa dificuldade. Teria um problema, uma disfunção, esse descontrole de não conseguir parar da prática? Isso é muito interessante, né? Será que ele enxergou a questão de parar de se masturbar como algo que precisa ocorrer por conta de um descontrole na frequência, na intensidade, ou ele enxerga a masturbação como um problema, algo que deve ser realmente cessado, independente da frequência, independente da quantidade? Isso é algo que a gente vai precisar esclarecer. Qual o conceito que esse indivíduo faz de masturbação, que uso ele faz dessa masturbação, quanto tempo isso está tomando dele, que tipo de impacto isso está tendo na vida dele.
E de qualquer forma, se a demanda dele é parar, né, independente de qual seja o motivo, de qual seja o pano de fundo ali da situação dele, se ele deseja parar, sim, é possível encontrar alguns mecanismos, algumas orientações que podem estar ajudando ele nesse processo. Mas antes disso, é preciso realmente a gente entender a motivação, qual a causa do incômodo, o que está por trás dessa colocação dele, né? A masturbação, aproveitando esse gancho para a gente falar um pouquinho da masturbação de uma maneira geral, está dentro daquilo que a gente conversou antes até de práticas, entre aspas, inocentes. Então, a masturbação ela pode ser muito útil a depender do contexto, a depender da finalidade, enfim. Ela pode ser uma prática interessante e saudável. Mas se isso começa a trazer algum prejuízo para o indivíduo por conta das crenças dele, por conta das questões pessoais dele, e ele deseja parar, ou ele deseja pelo menos reduzir a prática, se estiver sendo uma prática excessiva, existem sim formas de a gente estar orientando o indivíduo no sentido dessa pausa ou dessa redução. Mas isso, eu volto a dizer, acaba sendo individual. Não vai existir uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Existem, inclusive na internet, alguns manuais de orientação geral, de redução de consumo de práticas de pornografia, redução de práticas de masturbação, etc., que algumas pessoas podem achar interessante e conseguir pôr em prática, e algumas pessoas não. Mais uma vez, vai depender realmente do individual. Doutora, tem uma outra pergunta aqui de uma ouvinte. Ela diz: boa tarde, doutora. Se o problema da falta de ereção comprovadamente é do marido, não seria necessário tratar o casal? Porque, de qualquer forma, a mulher também está sendo prejudicada. Isso aí é um interessante. O casal, realmente, concordo, está sendo prejudicado. É uma vivência do casal. Mas, assim, a gente evita essa coisa de dar uma certa culpabilidade, entre aspas, ao homem ou à mulher. Ah, a culpa é da mulher, ela que não está sendo atraente. Ah, a culpa é do homem, ele que realmente tem uma disfunção. Não é bem assim que a gente vai trabalhar. A gente vai tentar entender o que está acontecendo com o casal, e pode ser que cada um tenha a sua demanda individual, e pode ser que exista uma demanda do casal. É o mais frequente, inclusive, de acontecer. O homem pode estar passando por uma situação dele, em que ele demande conversar, trazer as angústias dele, as questões dele, mas o casal também, às vezes, tem situações que podem ser melhoradas, enquanto realmente é um par que funciona ali visando um objetivo comum. Então, são trabalhos separados, inclusive, né? Existe o terapeuta de casal e existe o terapeuta individual, que vai ouvir realmente as demandas de cada um. Há uma tendência da mulher nesses casos, doutora, também de achar que ela é a responsável, né? Pelo que está acontecendo. Existe muito isso, né? Principalmente no relacionamento prolongado. Vamos, inclusive, fazer um debate sobre relacionamentos prolongados, né? Tentando auxiliar casais nesse perfil, para casais que tenham um relacionamento prolongado, agora em junho. Justamente porque existe uma tendência a cada um fantasiar ali problemas e questões e acabar levando aquilo ali, né? Ah, sou eu que tô gorda, sou eu que tô com estria e não sei o quê. Existe, infelizmente, essa tendência do ser humano aí de fantasiar e tender a puxar para si uma culpa que não necessariamente existe. Às vezes é uma questão ali de conversar, dialogar, esclarecer melhor o que pode ser feito. É isso, olha, a gente está conversando aqui com a doutora Paula Dione, que é psiquiatra do Núcleo de Sexualidade da Clínica Oliste. A gente vai dar uma pausa só para escutar Camille Martinho falando as notícias do nosso Giro Saúde. Boa tarde, Camille. Giro Saúde. Camille Martinho para Metrópole Saúde. Obrigada, Camille. E a gente volta aqui a conversar com a doutora Paula Dione, psiquiatra da Clínica Oliste. Doutora, muitas mensagens não param de chegar. Tem uma aqui de um ouvinte, Freud, o nome dele. Olha, eu não sei se nome ou codinome, mas é Freud. Mas tem a ver, né, doutora, com o que a gente está falando. Estamos falando de comportamento humano, estamos falando de psiquiatria. Ele fala o seguinte: boa tarde, doutora, eu sinto prazer quando minha esposa me chama pelo nome de um outro homem. Isso é normal ou uma disfunção? Será que ela chama ele de Freud? Olha, isso é muito interessante, porque entra em um dos capítulos, né, uma das classificações que a gente tem na questão da sexualidade, que são os transtornos de preferência sexual. Então, algumas pessoas têm algumas preferências bem específicas. Então, vão ter pessoas que vão ter atrações por sapatos, vão ter pessoas que vão gostar de roupas específicas, vão ter pessoas que vão gostar, enfim, né, de determinadas práticas aí, mais ou menos diferentes do habitual, do convencional, vamos dizer assim. Então, essa é uma prática diferente do convencional. Essa prática causa sofrimento, né? A esposa gosta disso, não gosta disso, como é que ela fica com isso? Se não fosse a esposa, se ele fosse se envolver como de repente, se ele fosse solteiro e fosse ter uma prática com outras mulheres, será que elas iam aceitar isso? Não iam? Isso ia ser determinante para como é que ele ia conseguir conduzir a relação sexual? Então, tudo isso é que vai determinar se a gente está tratando de uma disfunção ou não.
chama atenção que é algo bem curioso, né? Uma preferência bem específica, bem diferente. E se isso está trazendo sofrimento para o casal, é muito interessante que seja procurado auxílio para a gente conversar sobre isso e entender melhor, classificar melhor esse fenômeno. Tá falando das preferências aí, doutora, tem casais aí que tem a tendência ao sadomasoquismo. Isso pode ser considerado uma disfunção? E o sadomasoquismo, as pessoas costumam usar a dor, né? A violência física. Isso pode ser considerado uma disfunção e precisa de tratamento? Ou recai também sobre isso que você falou? Se não há prejuízo para ambos os lados, ou se não traz sofrimento, ainda nessa linha de raciocínio ou não? Muitos praticantes do sadomasoquismo, entre outras práticas que envolvem a coisa da restrição física, ou às vezes a questão da dor, muitos praticantes defendem que não é de forma nenhuma algo violento, que é algo, pelo contrário, consensual, extremamente prazeroso, extremamente interessante, contanto que bem feito, contanto que bem conduzido. Então, entra mais uma vez no que a gente acabou de falar. Existe sofrimento para a pessoa ou para terceiros? Que impacto isso tem na vida da pessoa? A pessoa consegue conduzir uma vida saudável? A pessoa consegue ter uma vivência saudável? E esse tipo de questão é que vai, mais uma vez, determinar o que é disfuncional ou não. O fato da pessoa ter uma preferência que foge ao convencional não necessariamente vai caracterizar uma doença. Pode, às vezes, ser realmente ali um desvio da preferência e que o importante é como a pessoa vai conduzir aquilo na sua vivência. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que não se identifica. Ela diz que tem 32 anos, há cerca de um ano não tem desejo sexual, que isso tem preocupado muito ela. Que ajuda ela deve procurar inicialmente? Seria de um psiquiatra? Mais uma vez, passa pelo perfil dessa pessoa do ponto de vista de epidemiologia. Quantos anos ela tem? O que é mais provável de pensar clinicamente para essa pessoa? Em relação à saúde mental, se a questão realmente for mais puxada para a questão psíquica, sim, cabe procurar inicialmente um psiquiatra, se for o caso, fazer o acompanhamento com ambos, psiquiatra e psicólogo. O psiquiatra vai orientar nesse sentido. Agora, doutora, falando sobre a educação sexual, tem uma pergunta aqui que se encaixa bem nisso. Eu vou dar o exemplo primeiro, depois a gente entra nisso, né? Que pode ser aí a origem de muitos tabus que a pessoa vive na vida adulta. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que ela diz o seguinte: boa tarde, meu neto tem 5 anos e fica ereto com frequência. É comum encontrá-lo tocando sobre a cueca. Tem alguma orientação de como conduzir esse comportamento, doutora? É comum que a criança, ela meio que procure descobrir o corpo. Então ela vai se tocar, vai tocar no pênis, como ela vai tocar no bracinho, na barriguinha, enfim. A questão é essa contextualização. Muitas vezes o adulto ele tende a transferir para a criança pensamentos que na verdade são do adulto. Então muitas vezes a criança está simplesmente se descobrindo, simplesmente experimentando, sem necessariamente o peso que a cultura do adulto já traz, sem entre aspas, malícia ou a maldade que o adulto vai trazer. Então essa linha é muito tênue, né? Definir exatamente até onde a criança tem uma vivência sexual no sentido mais amplo, ou até que ponto é mais algo do autoconhecimento. É uma coisa um pouco difícil. Em geral, né, a gente vê muito isso até na pediatria. É frequente que a criança pequena ela tenha episódios de ereção, ela tenha uma prática masturbatória que não causa prejuízo para ela, ou que não necessariamente implica em algum tipo de transtorno. Então, às vezes é uma questão até do adulto entender o contexto da criança. Eu acho que vale a pena conversar com o pediatra, entender melhor o que está acontecendo, se faz parte realmente de uma prática saudável, esperada para uma criança, ou se caracteriza algo que chama atenção em algum sentido e demande algum tipo de auxílio psicológico. Às vezes ainda é um tabu falar sobre sexualidade em casa, né, doutora? Sim, com certeza. Isso leva a algum problema, alguma disfunção mais tarde de ordem psicológica por conta, às vezes, da educação mais reprimida, nesses assuntos, inclusive, de sexo, dentro de casa, serem tratados como uma coisa velada? Ou quanto os pais muitas vezes terem até o receio de tocar nesse assunto e estarem antecipando, achando que vai despertar o interesse naquela criança, naquele adolescente pelo assunto. O que a prática mostra, e os estudos também, né, é que quanto mais a gente tem informação sobre um tema, melhor a gente lida com aquele tema. Então, quando a coisa fica velada, como você falou, a chance disso ficar mal entendido, ou isso sair ali pela tangente, ser meio torto, meio desviado, é muito maior. Então, quanto mais a gente consegue conversar com naturalidade, com clareza, a gente consegue esclarecer as coisas, colocar realmente as cartas na mesa, colocar as coisas em pratos limpos, a tendência é que o indivíduo tenha um melhor posicionamento diante das questões sexuais ao longo da vida. É claro que a gente entende que também não é fácil para os pais, não é fácil para a família estar tratando de certas questões, né? Menstruação, masturbação, tem muitas questões que são realmente desafiadoras para a família, mas dentro do possível é importante
que haja uma conversa natural, que haja um acesso à informação para que o indivíduo possa tomar sua decisão melhor embasada. Agora falando sobre as questões de gênero, doutora. Uma pessoa, por exemplo, já nasce trans? Ou ela vai percebendo isso ao longo da vida? Isso pode ter uma influência social? Qual é a resposta para isso? Porque é uma dúvida, né? Muita gente acha que foi o meio que a pessoa viveu que levou ela a se descobrir trans. Ou a pessoa já nasce com características ou com hormônios, enfim. Qual é a explicação, doutor? A questão do gênero, ele é assim, é um mundo, né? É muito ampla a questão de gênero, tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Mas especificamente em relação ao trans, que foi a pergunta que você trouxe, o que os estudos apontam é que realmente a gente nasce com uma identidade de gênero já pré-formada, vamos dizer assim. A gente já tem uma tendência a uma identificação de gênero, a um determinado comportamento de gênero. Então, por questões diversas, na própria formação do sistema nervoso central, o indivíduo ele vai ter uma tendência a ter uma determinação nesse sentido. Então, e é interessante que assim, isso é diferente da determinação da genitália, que é o que a gente costuma tomar como parâmetro para definir se trata-se de um menino, se trata-se de uma menina. Então, esse tipo de fenômeno que acaba gerando uma certa polêmica, né? Você está acostumado a olhar para a genitália e definir, trata-se de um menino, trata-se de uma menina. Isso eu posso esperar um comportamento X, um comportamento Y, né? Eu posso esperar que esse indivíduo aqui goste de futebol, eu posso esperar que esse indivíduo aqui brinque de boneca. E nem sempre isso casa tão certinho como as pessoas esperam. Então, aí passa por uma série de questões. Passa pela questão do comportamento esperado em sociedade, passa pela questão da cultura, passa pela questão da identidade sexual. Mas, respondendo sua pergunta, se a gente nasce com uma determinada identificação de gênero, sim. Então, essa coisa do, o indivíduo nasce trans, sim, ele nasce com uma identidade de gênero que pode vir a ser, eventualmente, em não conformidade com a genitália. Falando aí, você disse aí, doutora, sobre o comportamento esperado pela sociedade. Os casos de homossexuais ainda são frequentes, pessoas que chegam lá e tem esse conflito, porque hoje muita gente já vê com naturalidade, né? Então, mas ainda há aquele outro lado das pessoas que não se aceitam daquela forma e por isso também tem a tendência a não se assumir. Como é que vocês veem isso dentro desse núcleo de estudos de sexualidade e gênero? A nossa proposta é trazer acolhimento, orientação, reflexão para o indivíduo que traga qualquer demanda de sofrimento em sexualidade. E uma questão que a gente sabe que ainda é muito frequente é o sofrimento em relação à orientação sexual. Ou porque o próprio indivíduo traz questionamentos, às vezes ele tem uma crença religiosa ou uma crença de uma outra ordem que entra em choque com aquela orientação sexual. Então, tanto do próprio indivíduo, como às vezes do meio mesmo. Às vezes o ambiente de trabalho, a família, né? Uma pena isso por conta de que quem deve mais acolher nesse momento, né, doutora? Mas, assim, a gente também, é até interessante isso, porque a gente também tem que dar um acolhimento à família. Então, a gente compreende que a família tem as suas expectativas, né? A mãe tem as expectativas dela, o pai tem as expectativas dele, e isso também não pode deixar de ser lembrado. Nesse caso, seria o ideal tratar a família, tratar não só a pessoa que passa por essa crise, como também os pais? Sim, o ideal seria isso. Na maior parte dos casos, a gente não consegue realmente acessar toda a família, mas seria o ideal. Na verdade, em qualquer contexto de psiquiatria e psicologia, quando a gente consegue acessar uma coisa mais sistêmica, tende a funcionar melhor. Mas dentro desse sentido. Então, a vivência familiar está trazendo um sofrimento, ou a vivência no trabalho, ou a vivência pessoal. Nosso objetivo realmente é dar acolhimento e, dentro do possível, proporcionar que o indivíduo encontre tratamento para as suas questões, encontre alívio ou ajuste melhor para ele ter uma vivência sexual o mais funcional possível. Doutora, para encerrar, como é que funciona o núcleo de sexualidade lá da Olist? Para tratamento desses problemas de disfunção sexual e de gênero? A nossa equipe ela é formada por 2 psiquiatras, eu e a doutora Lívia, e 2 psicólogos, a Lara e o Wellington. Então, nós formamos esse núcleo inicialmente para estudar as questões relacionadas à sexualidade, né, os diversos tipos de sofrimento, as diversas patologias, os diversos transtornos associados, as diversas comorbidades associadas com esse tipo de evento, e também questões da própria cultura ligadas à sexualidade, né? A gente procura dar um olhar bem amplo, trazer debates, trazer informações diversas, chamar especialistas, né? Chamou um dos maiores pesquisadores em trans no Brasil para conversar com a gente, falar para o público que a gente atende. Então foi uma coisa muito enriquecedora, muito interessante. E a partir daí a gente montou um núcleo de atendimento. É um núcleo que procura acolher esse indivíduo, tratar o indivíduo pelo nome social, tratar o indivíduo realmente com todo o respeito, toda a privacidade
que é pertinente realmente esse tipo de situação e entender aquele indivíduo na sua integridade, entender aquele indivíduo na sua vivência bem pessoal, bem específica, para a gente conseguir chegar ao melhor resultado possível. Bacana, algo inovador por aqui, já que é um grupo específico dedicado a isso. Eu agradeço a sua participação, doutora. Teria muito mais perguntas para a gente fazer aqui, mas infelizmente o tempo é curto. O Metrópole Saúde já está acabando, mas obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, foi um prazer, foi uma conversa muito agradável.